Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima segunda-feira para a glória de Deus, amém? Amém. Vamos então hoje nesta segunda-feira meditar numa palavra que está lá no livro de Gênesis 32, o capítulo 32, a partir do versículo 22. Vamos falar dessa passagem onde Jacó luta, com Deus, amém? Jacó não luta contra Deus, porque lutar contra Deus é terrível, Não lutemos contra Deus. Jacó estava lutando, mas lutando com Deus, amém? Então, Gênesis capítulo 32, do versículo 22 em diante, talvez vamos ler tudo. E vamos tocar um louvor agora, depois nós vamos de oração e de palavra. Paz, nossos corações. A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A Bíblia é a palavra do Senhor. Leia sempre aonde você for. Pregue sempre aonde você estiver. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A Bíblia é a palavra do Senhor. Venha sempre aonde você for. Pregue sempre aonde você estiver. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. Louvemos ao Senhor com todo o nosso amor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento de oração, de palavra, de louvor. Louvamos e engrandecemos o teu santo e poderoso nome, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece para mais um dia de batalha, para mais um dia de vitória, Senhor, na tua presença, Pai. Que a tua palavra venha nos edificar hoje, neste dia. Pai, eu peço que o Senhor guarde, que o Senhor proteja e que o Senhor livre de todo mal cada filho e filha que aqui está, cada criança, adolescente, idoso, em nome de Jesus. Livra-nos, ó Deus, dos homens maus, da inveja, da tentação, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Vamos então ao livro de Gênesis, Livro de Gênesis, capítulo 32. Eu vou ler do 22 em diante. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa.
Enquanto lutavam, então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixo ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que te digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa passagem é uma passagem muito interessante, né? Que Jacó, ao retornar para sua terra, Jacó teve que passar por um lugar chamado Val de Jaboque. E ali neste lugar se travou uma batalha, uma peleja. E essa batalha, diz a palavra de Deus, que começou na madrugada, né? Diz a palavra ali que Jacó ficou sozinho, versículo 24. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. E quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na coxa, né? De forma que a deslocou. Enquanto lutavam, então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Então, já amanhecendo o dia, alguns dizem que é o anjo, alguns dizem que é Deus, né? Mas a minha passagem diz que Jacó estava lutando, era com Deus mesmo. Ele não estava lutando contra Deus. Jacó já havia passado por um tempo do trabalhar de Deus, então Deus estava mudando a vida de Jacó. E nessa passagem, nessa travessia do Val de Jaboque, Jacó teve uma madrugada de peleja, né? Uma madrugada de guerra espiritual, uma provação, né? Uma luta, porque as trevas estavam e estão muitas vezes querendo dominar aquilo que é nosso, a nossa vida. Mas Deus tirou Jacó, né? Daquela guerra, daquela luta que ele estava passando, daquela temporada difícil, né? Mas Jacó teve que insistir. Jacó passou pela luta da madrugada, uma madrugada pelejando com Deus, uma madrugada em que ele agarrou-se com Deus e disse: Eu não deixarei ir. O anjo pediu: Deixe-me ir. O homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já está despontando, ou seja, o dia já está para nascer, já está para amanhecer um novo dia. Mas Jacó disse: Não deixo tu ir enquanto tu não me abençoares, enquanto tu não entregar a minha bênção. O que é isso? Posicionamento. Toda guerra precisa de um posicionamento nosso. Ou nós queremos vencer, pelejar da maneira certa, há primeiramente que ter um posicionamento. E Jacó se posiciona ali mesmo, dizendo para o homem, dizendo para Deus: Não deixo ir, não vai subir, não vai para lugar nenhum enquanto não me abençoar. Eu quero ser abençoado, é o que Jacó está dizendo, né? E ele disse: a não ser que me abençoes, essa é a condição de eu te deixar subir, vai ter que me abençoar antes de subir. Então Jacó demonstrou ali persistência, perseverança, estava decidido, estava posicionado a não desistir. E ele passou uma madrugada inteira. Quantas vezes muitos de nós passamos 1, 2, 3, 4 madrugadas pelejando por bênçãos, pelejando por vitória, travando guerras espirituais.
Mas nós sabemos que para Deus entregar a vitória, meus amados, nós temos que pelejar como príncipes e princesas de Deus, pautados na palavra de Deus, sem passar por cima de princípios bíblicos, da palavra de Deus, do direcionamento do Espírito Santo, para que haja vitória na guerra. E Jacó estava pelejando da maneira correta. Mas Jacó estava sendo persistente, se posicionando, persistindo, insistindo com Deus, dizendo para Deus: tu não vai sair daqui enquanto tu não me abençoares. E o homem perguntou: qual é o seu nome? E ele falou: meu nome é Jacó, né? Jacó nos lembra o passado de Jacó, tudo aquilo que Jacó fez no passado, mas Deus... Quero dizer nessa história que Deus trocou, foi aqui que Deus mudou a história, foi aqui que Deus mudou o nome de Jacó e tudo aquilo que era passado, né? As trapaças de Jacó, o mau comportamento de Jacó, Deus já vinha trabalhando na vida dele, mas foi aqui nesse momento que Deus abençoou Jacó e não só abençoou, como trocou o nome dele, a história dele. Então o nosso passado não importa. O que nós fomos no passado não importa, Deus já esqueceu. A Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, as iniquidades. Amém, irmãos? Porque Deus pode mudar o nosso comportamento, Deus pode mudar o nosso caráter, Deus pode mudar a nossa história. E quem é o acusador é o diabo. E Jacó estava lutando para ser abençoado, lutou uma madrugada inteira e Deus tirou Jacó ao romper da manhã. A manhã estava se rompendo e Deus estava dizendo: eu tenho uma nova história, eu tenho um novo nome para você. E Deus tirou Jacó desse período, desse tempo de guerra, né? Desse tempo em que Jacó, ele mudou a história de Jacó, mudou o nome de Jacó, porque Jacó estava pelejando com Deus e insistindo para ser abençoado. E Jacó respondeu: meu nome é Jacó. E respondeu ele: então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. E ele disse: você lutou com os homens e você lutou com Deus e você venceu. Então Deus estava decretando a vitória de Jacó. Deus estava decretando a vitória sobre aquela guerra que se travou na madrugada, que se travou no Val de Jaboque. Quantas e quantas vezes nós estamos passando por guerras, por batalhas pesadas, travadas, né? É nós pedindo a bênção, é nós pedindo a resposta, mas Deus estava ali, ele estava lutando com Deus para que a bênção dele descesse. Então, meus amados, não se entregue ao cansaço, não se entregue a desistir, aos desejos da sua carne, ao cansaço, aos pensamentos de desistência, pensamentos derrotistas. Não se entregue ao cansaço, à vontade de parar. Segura o anjo, se posicione, ore e clame pela sua bênção. Siga o direcionamento do Espírito Santo de Deus, porque para aqueles que pelejam na oração, lendo a palavra de Deus, seguindo a direção do Espírito Santo, fazendo tudo que Deus pede para você fazer, esse vai vencer a guerra. Esse vai vencer a guerra. Lute como um príncipe, como uma princesa de Deus. Não lute da maneira incorreta, mentindo, com acusações, com mandinga, com bruxaria, com oração contrária, com praga. Lute em oração. Lute clamando a Deus que te entregue a vitória. Faça como Jacó, segura o anjo, segura Deus e diz: eu não saio daqui, não desisto de orar, não desisto de clamar, não desisto de pelejar, não deixo de perseverar enquanto tu não me abençoares. E ele venceu, e Deus entregou a vitória. Ao nascer do sol, Jacó estava atravessando o Peniel com a vitória na mão. Deus deu a vitória para ele. Deus disse: você lutou com Deus e lutou com homens e venceu. E prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Jacó quis saber com quem ele estava lutando.
Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos ao final dessa guerra, ao final da guerra que você está passando, dizer isso: eu lutei, eu perseverei, eu não desisti, eu me posicionei, pelejei, perseverei, fiz as coisas como o Espírito Santo me direcionava, foquei na palavra de Deus, lutei como um príncipe, como um guerreiro de Deus, como uma princesa, como uma guerreira de Deus, ungida por Deus. Com a sua armadura, você possa declarar ao final dessa guerra: venci, meu Deus me abençoou, porque eu não desisti, eu persisti, eu perseverei. Então, meus amados, a guerra pode durar uma noite ou até mesmo várias. O choro pode vir, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E foi no romper da manhã, foi no nascer daquele novo dia que Deus mudou o nome, que Deus mudou a história. E aquele que era conhecido como trapaceiro, tudo aquilo foi esquecido, aquele passado, porque Deus abençoou Jacó, dando vitória naquela guerra, dando vitória e declarando que ele venceu, lutou com Deus, lutou com homens e venceu. Então que nós possamos lutar da maneira que agrada a Deus. Não lutemos contra Deus, porque não temos condições de lutar contra a mão forte e poderosa de Deus. Então você quer ter vitória nesta guerra, peleje, mas não desanime. Fique na posição, se posicione, peleje dentro dos princípios, dentro da palavra de Deus, dentro da oração. E Deus vai te dar a vitória. Não desista na primeira luta que você perdeu. Continue perseverando e Deus dará a vitória a você. Amém? Então o que nós aprendemos com Jacó hoje é isso. Se posicionar. Posicionar, não desanimar, não se deixar, não se entregar ao cansaço, não se entregar à vontade de parar. Pelejando, com base na palavra de Deus, com base na oração, vigiando antes de orar, né? Muita vigilância. Amém? Amém. E persevera, que Deus, ao amanhecer, Deus muda a história de muitos ao amanhecer. A partir das 5 da manhã, um novo amanhecer, uma nova história, uma nova vitória sobre a luta, sobre a guerra que você está passando. Então, que Deus possa nos entregar a vitória, assim como entregou a vitória a Jacó. Ele irá nos entregar. Quero profetizar em cima dessa palavra. Assim como Deus entregou a vitória a Jacó, Ele entregará a nós. Porque nós estamos orando, clamando, pelejando da maneira como o Espírito Santo tem nos direcionado. Amém? Amém. Glória a Deus. Recebe essa palavra que vem direto do coração de Deus. Eu quero declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, de libertação também. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei e eu protegerei,
pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, eu vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, amados, vamos consagrar esse dia, vamos entregar tudo nas mãos de Deus, vamos nos posicionar, pelejar conforme a palavra, conforme o direcionamento do Espírito Santo de Deus, e Deus vai entregar a vitória. Deus desce com a resposta e vem resposta pesada aí em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor, por este momento de oração. Te agradecemos, ó Pai, pelo fortalecimento que desce dos céus. Ó Pai, que o Senhor venha dar força, dar ânimo, dar novo fôlego a essa guerra, a essa luta que o teu filho e filha está passando, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos renova, que nos fortalece, que é poderosa e que é eficaz. Meu Deus, que nós possamos, Pai, nos posicionar diante dessa guerra, nos posicionarmos sem desistirmos, sem retrocedermos, sem nos entregarmos ao medo, ao cansaço, às vontades da nossa carne, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos direcione no meio dessa peleja, meu Deus. Peleja por nós, ó Pai. Peleja por nós, que nós possamos nos posicionar como príncipes e princesas de Deus, pelejando com base na oração, focados na palavra de Deus, e que o Senhor possa nos dar a vitória, assim como o Senhor deu a Jacó, mas que nós venhamos a nos posicionar. Eu não paro, eu não desisto enquanto eu não receber a vitória. Enquanto o Senhor não nos abençoar, nós não saímos daqui, nós não saímos do lugar. Enquanto o Senhor não nos abençoar, Pai, permaneceremos orando, clamando, pedindo a bênção, a resposta, em nome de Jesus. Que nós possamos pelejar assim como Jacó pelejou, e receber a nossa bênção, e receber a vitória, em nome de Jesus Cristo. Pai, abençoa cada vida, assim como o Senhor abençoou Jacó, nos abençoe também, e nos dá a vitória sobre a guerra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Então fica na paz do Senhor Jesus, nós amamos muito vocês, nós voltamos amanhã.